vocês não respeitam o sentimento de ninguém, vocês não respeitam o que as pessoas imaginam para a família deles. Vocês falam o que você vê na cabeça. Na Holanda deu uma luz aonde? Do Moinho. Só proibiram. Só proibiram. Mas tanto que vão liberar agora. Mas, ó, na boa, Benja, essa contratação do Pablo, guardada as proporções, não lembra um pouco o Vitinho? Revoltar. Quem foi, Pascoal? Não, vocês estão deixando... Tá bravo, não, ele tá bravo. Não tô bravo. O Pascoal tá desconfortável. Eu acho que o cidadão tem o direito de achar que ele não quer ir para fora do Brasil para ver o nascimento do filho dele aqui. Eu acho que tem todo... Mas ele pode levar a mulher a nascer lá. Isso pesou na decisão dele para continuar no futebol brasileiro. Não pode entrar, não. Depois vocês perguntam, se vocês tiverem oportunidade, por favor, perguntem ao Pablo se isso não pesou para que ele continuasse no futebol brasileiro. Pesou e bastante. E ele decidiu ficar no São Paulo. Quanto à família ser São Paulina, ter parente São Paulino, isso pode... Tá na cara que o único São Paulino na família dele é o avô. É lógico. Porque senão ele tem enumerado todo mundo. Meu avô é São Paulino, meu tio é São Paulino, meu pai é São Paulino, eu era São Paulino, meu irmão... Ele foi procurar, só tem o avô. Mas assim, só tem a família. Escuta, gente. É que nem com você, só teu pai é São Paulino Só da tua meu pai, família. só meu pai. O Barão do Café. Ele chegou e falou, caramba, é o Raí. Escuta, alguém na família torce pro São Paulo? Meu pai não torce nada. Não fala que ele torce pro São Paulo. Não é assim. Alguém escolhe o São Paulo? Só tem o avô dele. Mas pera só um minuto. O cara ir jogar no São Paulo, pô, é um negócio impactante. Quem tá dizendo que não é? Não, mas vocês estão debochando demais. Vamos passar real. Tá dizendo que na família dele só tem o torcedor mais fanático, ele tá empolgado com a contratação do Pablo. O torcedor mais cauteloso, ele está preocupado pelo valor que foi empregado na contratação. O negócio é o seguinte, guardadas as proporções, dá para comparar essa situação do Pablo com a do Vitinho. O Vitinho foi o jogador mais caro que o Flamengo contratou na história. É um jogador que correspondeu? Até agora não. É um jogador que, quando foi contratado por essas cifras, todo mundo também ficou de cabelo em pé. O Pablo é o jogador mais caro da história do São Paulo em termos de contratação. É um jogador que chega com o quilate do Luiz Fabiano? Não é. É um jogador que chega com o quilate do Kaká? Também não é. Bom, mas ó, não, você não entendeu. Com relação ao status. Não, peraí, vocês não entenderam, gente. Peraí, Facincani, só pra terminar. Eu tô falando com relação a status. Se você contrata um jogador aí com o quilate do Kaká, do Luiz Fabiano, de qualquer outro, Lucas Prato, enfim, é um jogador que já chega com o quilate lá em cima. O Prato, São Paulo contratou Careca. O Prato também ele teve uma certa restrição logo no começo, porque foi um valor alto. O Lucas Prato não teve restrição nenhuma. Quando foi anunciado... Não. Quando foi anunciada a contratação do Lucas Prato... Não, tô falando com relação aos valores. Não, também não teve valor nenhum. Ninguém criticou, porque era uma contratação tão bombástica, porque ninguém imaginava, ninguém esperava o Lucas Prato sair do Atlético Mineiro para ir pro São Paulo. Todo mundo esperava que o Lucas Prato ia sair do Atlético para jogar fora. Parece o caso do Dudu também. Tinha até um negócio da China, não tinha na época? Tinha. Não foi, não. O caso, agora, só mas eu falei com relação à parte financeira, na parte técnica. O Pablo, tem duas coisas na contratação do Pablo. Tem duas coisas. Primeiro, tem que elogiar o São Paulo. Porque contratou um jogador que é um dos destaques do futebol brasileiro em 2018, que nós passamos aqui pelo menos o segundo ano como campeão. Passamos o segundo semestre praticamente inteiro falando, esse Pablo, precisa estar de olho no Pablo. Eu lembro quando ele falava que o Pablo foi jogador do Zidane. Tem um atacante lá do Atlético Paranaense, olha o Pablo. Então, palmas do São Paulo. Contratou um cara que todo mundo queria. Agora, o valor eu também acho alto. Mas se tem condição para pagar, ok. Não, o São Paulo... Sabe quando a gente vai... Sabe quando a gente vai falar se foi caro ou não? Se não der certo. Se der certo, não foi caro. Se der, antes de dar certo ou não, tem gente do São Paulo, do Conselho Consultivo, que acha que é muito caro. Mas esses caras do Conselho só enchem o saco também. Mas são duas coisas. Não é Conselho Deliberativo, é Conselho da Administração. Só enche o saco. Só enche o saco. O que esses caras podem falar a respeito de uma pessoa internamente do São Paulo? Vamos lá. Fala pra mim. Eles fazem parte do Conselho Administrativo do clube, meu senhor. Então não tenha. O que São Paulo tem, eles têm que ser ouvidos. O que tem de conselheiro que enche o saco e de produtivo não faz nada pra clube. Só põe em pé. Só joga pra conselheiro.
Se você é o conselheiro aqui no nosso conselheiro, você vai achar que a contratação do Pepinho foi cara? Ele é muito caro. Aí o cara pega lá, primeiro jogo lá, 4x0 no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no Vasco, no Flamengo, sei lá em quem. Não, ganha no Corinthians, aí esse mesmo, coisa que nunca aconteceu. Aí esse mesmo vai no vestiário com o Netinho. Pô, Pablo, você pode fazer uma selfie aqui? Olha, meu Neto. Peraí. Aí você tá sendo incoerente. Você tá sendo incoerente. Qual que é a função do conselheiro? Você sempre com esses caras aí. Peraí, vamos falar sério um pouco. Eu tô falando sério. O negócio é o seguinte, qual que é a função do conselheiro? É aconselhar o clube. A questão, mas eu tô tentando falar um pouco sério. O negócio é o seguinte, o conselheiro de verdade é aquele cara que se preocupa com o clube. Não é aquele cara que tá lá pra atazanar. O conselheiro de verdade é aquele cara que tá preocupado com as finanças. É aquele cara, mas aí que tá. Me surpreende que você que já foi conselheiro, tá com esse discursinho hipócrita. Porque o cara tá lá pra encher o saco, ele tá lá pra tirar foto. O cara que tá preocupado com as finanças do clube, ele tem que ser valorizado. Discursinho hipócrita, mas eu vou falar, mais uma vez, eu vou falar de algo que eu vivi que você nunca viveu. E me surpreende ainda mais você tá fazendo esse tipo de discurso. Sim, sabe por que eu posso falar? Porque como eu vivi, eu vi. Como eu vivi, eu vi. Mas você viu o quê? O conselheiro do São Paulo tá preocupado com o valor empregado, tá criticando o cara? Eu vi. Não é ninguém me falou. Eu presenciei durante anos. Eu vi reuniões de conselho lá. Eu vi aprovação de MSI, como é que foi. Eu vi aprovação de balanço. Você que está em casa, quem não viu? Aprovação de balanço de clube é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu já vi uma centena deles. Se apresenta um balanço desse tamanho na hora para conselheiro. Quantos caras sabem analisar um balanço, gente? Aprovação de conta, balanço é político. Quando precisa ferrar presidente, olha, voto contra. Ou não é? E quem quer aprovar? Quem não quer aprovar? Tem balanço. Você sabe como é que foi? Você sabe como é que foi a reunião? Você sabe como é que foi a reunião? Analisa os casos individuais. É tudo igual. Pelo contrário, você tá errado. Você sabe como é que aprovou a MC no Corinthians? O senhor Alberto Alibe chegou e falou assim, o negócio é o seguinte, eu fui viajar pra Geórgia, fui no avião do homem, hein? Coisa chique. Foi, juro por Deus. Avião particular. O negócio é o seguinte, o cara vai montar um time aqui, te juro por Deus, botou lá um PowerPoint com 3 quadradinhos, sim. Vai montar um time, porra, mas ninguém segura o Corinthians. Bom, quem é a favor? Fica sentado. Quem é contra, levanta. Fala, mas só um minuto. Quem é? Quem são? É igual o Globo Repórter. De onde vem? Se alimentam do quê? Quanto que é? A origem do dinheiro qual é? Tem aval, tem isso, tem aquilo. Senta, levanta. E aprovou. Então, repito, o conselheiro do São Paulo está preocupado com essas cifras empregadas na contratação, ele tem razão. Será que tá? O verdadeiro conselheiro tá. Inclusive, tem gente no São Paulo que disse que, e falaram pro Lex isso daí, que com esse dinheiro daria para trazer o Caleri. Que é um cara que tem história no clube. O Caleri, eu tô passando informação, Facincani, espera um pouco. O Caleri também não tem nada demais, cara. Não tem não. O que é mais realidade pro São Paulo? O que é mais realidade pro São Paulo, Facincani? O Caleri ou o Pablo? O Pablo. Para, Facincani, o Pablo não tem história nenhuma no São Paulo. Mas o São Paulo faz uma enquete aí. Muito melhor. Há quanto tempo você não vê o Caleri jogar? Peraí, eu tô falando ele, eu tô falando internamente do São Paulo. Eu tô passando informação. Eu não tô dando chute aqui, Facincani. O negócio é o seguinte, faça uma enquete pra torcida do São Paulo. Se tivesse que repatriar hoje um jogador, Caleri ou investir na contratação do Pablo, vocês trariam quem? Tá na cara que a torcida ia votar no Caleri, Facincani. Não necessariamente. Tá na cara. Como não? O Caleri faz 4 anos que está sendo emprestado. Então eu vou fazer aqui. Está sendo emprestado 4 anos. A média de gols do Caleri é ridícula no futebol europeu. No São Paulo deu certo, Facincani. Eu tô falando do São Paulo, tô falando do resto 5 meses, cara. O Caleri, Facincani, de vez em quando ele posta qualquer coisa no Instagram, ele viraliza, cara. Porque o torcedor do São Paulo fica com aquela imagem que ele fez 3 gols no jogo da Libertadores. Gente, tem jogador que é de um clube só. Ele tem jogador que fez história num clube só. Limitado. E outra coisa. Não é limitado, não. Peraí, o Caleri é limitado. Eu acho limitado. Eu acho nada limitado. Posso falar uma coisinha? Agora eu posso encerrar, que eu queria falar 2 coisas. Você comparou o Vitinho nessa negociação de investimento com o que foi o investimento do Pablo. Eu comparei situações, eu não comparei jogadores. Não, investimento. Não tô falando. Porque os dois foram os mais caros da história dos clubes e não tinham o status que a torcida esperava. Então, só que assim, o Vitinho, pro futebol, sempre foi o Vitinho. Não foi nada demais. O Discordo. O Vitinho no Inter jogou muito e no Botafogo jogou muito. Caiu. Jogou. No Inter jogou muito, foi rebaixado. Mas jogou. Quem jogou? O Marcos caiu pro Inter. É uma porcaria o Marcos. Primeiro, discurso raro. Primeiro, o Vitinho. O Vitinho foi pra Europa, jogou meia dúzia de partido do Botafogo, foi pra Europa, mal
ficou lá porque não jogou, aí já voltou. Viu? Já voltou. Mano, o Inter caiu. Vocês estão se baseando no Vitinho que jogou no Flamengo. Mano, Vitinho é fraco. Não. Vitinho igual Vitinho. O Vitinho quando jogou no Botafogo, depois o Vitinho que jogou no Inter. Apareceu. O mesmo jogador nessas duas temporadas. Mano, primeiro, foi assim, nada demais, né? Veio num desespero. O Flamengo não tinha com quem contratar no lugar do Vinícius Júnior. Foi um desespero. Tá bem. Segundo, o Pablo já vem como campeão. Já vem com o status de um cara que foi a peça-chave de um título internacional do Atlético Paranaense. Já vem com outro status. E outra coisa, o Pablo... Peça-chave com outros jogadores também, Rafael Veiga, mas ele foi a peça-chave, forte da Sul-Americana, enfim. Aí você coloca, do Atlético Paranaense, aí você coloca uma outra questão. O Luiz Fabiano, quando veio para o São Paulo, não era ninguém. Antes da Ponte. Ele era uma promessa, assim como o Pablo. Na primeira vez, né? Ele era um cara que foi muito bem na Ponte. Mas quem é esse Luiz Fabiano? Esse cara é meio despirocado, cabeça meio avoada, e entrou e foi o Luiz Fabiano. Então, assim, o Pablo vem com esse mesmo status que veio o Luiz Fabiano. Era um cara de um clube que até então era de menor expressão que o São Paulo. Com o mesmo valor. Né? Não, tudo bem, não com o mesmo valor, porque a realidade do futebol era outra. Não, mas o São Paulo gastou pelo Luiz Fabiano na época da Ponte. Né? E ele gastou, ele foi artilheiro da Ponte, assim como o Pablo foi artilheiro do Atlético Paranaense, e deu certo. Então vamos deixar o cara. Vamos deixar o cara. Esse comparativo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: por mais que tenha algum conselheiro do São Paulo preocupado com finanças, acho que pode ser. Acho que a maioria dos conselheiros, aí eu estou mais com o Benja, atua politicamente muito mais do que como fiscalizador dos clubes. A portuguesa não foi assim? A portuguesa é assim desde sempre. Perdão. Mas eu não quero dizer que eu discorde disso, viu, Flavinho? Eu também mas concordo. É o seguinte, a maior parte atua como político. Eu acho que apesar do valor alto, o São Paulo está gastando quase nada, gente. O São Paulo está gastando 20%. Porque tá na cara que esse jogador vai ser... Não, mas o São Paulo não é a alegação em 3 anos tem que devolver. Então, mas é isso que eu vou dizer. Tá na cara que esse jogador... Aí você precisa fazer algumas apostas no futebol. Eu acho muito provável que esse é um jogador com potencial de venda muito grande no exterior. Mas a idade dele perde. Mas se não fosse assim, senhor Mário, por que uma empresa, um grupo como esse... Mas hoje o principal comprador não é mais a Europa, né? Pode ser que ele não saia para a Arábia. Pode ser que ele não saia. Então, Arábia. Exato. Mas Japão, você consegue vender um jogador desse, o São Paulo não gasta muito, está gastando 20% de 6 milhões de euros. 6 vezes 2, 12, 1 milhão e 200 mil euros. Por um jogador que você tem uma carência de uso dele pelo menos de 3 anos, que é o tempo que a Doen o contrato dele com o São Paulo vai usar para valorizá-lo. E no fim das contas o São Paulo pode ou não gastar nada ou até lucrar alguma coisa. Então eu não acho. Porque hoje precisa ser criativo. Que nem o Corinthians contratou o Ramiro sem gastar um tostão. O Corinthians mesmo contratou o Arauz, vai pagar. Então, quando que vai pagar? 19. Tem que pagar esse ano 1 milhão de euros. 1 milhão não, são 4 milhões. Tem clubes como o São Paulo que não estão tendo a facilidade, por exemplo, que um Palmeiras tem. Né? A Doen, nesse caso aí, está funcionando como a Crefisa funciona para o Palmeiras. Contrata o jogador. O clube vai lá, usa diferente 2, porque 3 anos e depois... Diferente, porque a Crefisa, ela põe o jogador lá, não tá nem aí. Ela quer que o Palmeiras seja campeão. Mas a Receita Federal mandou devolver o dinheiro. Um fundo de investimento que trabalha com isso, o cara põe o jogador lá, rezando para ele marcar 65 gols em 2019. Mas esse fundo de investimento hoje é proibido pela FIFA. É a forma... É proibido, mas você tem formas. Tem formas, mas a cada vez mais a FIFA tem buscado meios para detectar esse tipo de ação e punindo clubes. Não, o que é proibido é o cara ter um vínculo com a empresa. Ele não tem. O jogador não vai ter um vínculo, vai haver um contrato entre São Paulo e Doen de empréstimo de valor. Não tem jeito, hein? O São Paulo vai ter, se a FIFA vier pedir pro São Paulo, você tem que provar que tem dinheiro para pagar esse jogador. Mas o próprio São Paulo não reconhece isso não, hein, Flavinho? O São Paulo não assumiu que fez parceria com a Doen para trazer o jogador. O Pascoal acabou de falar e o Sormani também. Então, tem informações aí também de que o São Paulo utilizou recursos próprios aí para fazer essa contratação. Ele falou 20%. Não, recursos próprios do 20% total. 20%. A informação os dois acabaram de falar com o pessoal do São Paulo. É que o São Paulo entra com uma pequena parte e a Doen entra com a maior parte. Informação que eu tenho do São Paulo. Agora, se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, perdão, eu não conversei com ninguém de São Paulo. O senhor Mano acabou de conversar com uma pessoa de São Paulo. Falou a mesma coisa que o Pascoal falou. E é o que eu estou informado. Agora, então, se houve alguma modificação, eu não estou sabendo. Porque aí é um bom negócio, entendeu? Você consegue o jogador mais cobiçado. São Paulo, atacante mais junto com o Cruzeiro, São Paulo vem super bem. Não, eu também acho. O São Paulo talvez seja a melhor vitrine hoje do futebol brasileiro. Doen escolheu a dedo. Porque a Doen podia pegar esse dinheiro e levar pro Corinthians. Por isso precisa de um atacante. Podia levar pro Grêmio. Pro Santos. Centroavante.
escolheu o São Paulo. Não à toa escolheu o São Paulo. O que me surpreende, Sormani, com relação o que me surpreende com relação à parceria aí no negócio do Pablo aí, então com a Doen, é porque recentemente, não faz muito tempo, mas recentemente eu li alguma coisa, não lembro onde foi, de que a Doen não existia mais no futebol brasileiro. Eles não tinham mais representação. Essa frase foi boa. Eu li alguma coisa de um lugar que eu não lembro onde foi. Eu não lembro que eu comi agora no almoço. Eu almocei com o Sormani agora há pouco, eu não lembro que eu almocei. Agora, deixa eu falar. Nós temos que ser coerente aqui. Se o Palmeiras tivesse contratado o Pablo, ou o Flamengo tivesse contratado o Pablo, a gente fala, pô, que legal, hein? Flamengo, então vamos falar. Contratou bem pra caramba. Sim. Se é caro, é barato, o tempo vai dizer, ponto. O barato fica barato se ele for... Se a gente não discutir se é caro ou se é barato, a gente não tem assunto, Benjamin. A gente vai esperar o campeonato acabar pra falar se o Pablo deu certo, não. É porque, sabe por que não tem assunto? Tem assunto. É porque os programas hoje ficaram chatos, porque viraram programa de economia, quer falar de receita, despesa, mas lucro, a receita faz parte de um contexto eu queria falar, do futebol. Pra mim não, isso deixa pro financeiro lá, deixa pros conselheiros que você falou, então, que analisam as contas. Aí amanhã quando o time tiver falido, a gente vai perguntar por quê. Aí você vai falar, eu quero saber de finanças. Mas eu não quero saber de finanças mesmo. Eu não tenho o menor interesse. O rebaixamento é consequência, Benjamin. Você precisa saber as causas. O menor interesse disso aí, zero pra mim. Você pode não ter, mas isso é o que vai determinar o que vai ser. Eu não tô falando que não, mas tô falando pra discutir. Pra discutir, eu prefiro discutir o futebol do Pablo. Eu prefiro discutir o futebol do Pablo. Nessa história toda, você é economista. Sim. E não se interessa por Mas é lógico, se eu quisesse me interessar... Eu não sou economista e tenho o maior interesse por isso. Porque isso faz parte dos clubes... isso faz parte da montagem de um time. Você entendeu? Por que na década de 80, 90, vocês nunca chegavam e falavam isso, só falavam de futebol? Porque naquela época era diferente, hoje mudou. Os valores, entendeu? Por que naquela época a gente não falava de outras coisas e hoje a gente fala? As coisas são em os valores eram muito inferiores. Mutação. Agora, você falou, porque é estranho eu que sou formado em economia não querer falar. Sabe por quê? Porque se eu, formado em economia, quisesse exercer a minha função de economista, eu estaria trabalhando num banco, num fundo, ou até num programa de televisão, porque não tem nada mais chato do que analisar balanços, receitas, despesas. Mas eu prefiro analisar o futebol. Não estamos analisando, estamos mencionando, é diferente. É caro, é barato. Põe esses números, já que vocês querem números. Esses números são legais, ó. Esses números são legais. Isso aí, ó, dá uma olhada. Sim. Esses números são bons. Isso que a gente tem que falar. São bons os números do Pablo jogando futebol? Porque o Ben, a gente tem que falar de tudo, porque o Fluminense está quebrado, o Botafogo está quebrado, o Vasco está quebrado, a gente tem que analisar essas coisas, Ben. Mas isso não precisa analisar, entendeu? O Botafogo acabou de vender o menino lá, Matheus Fernandes, pro Palmeiras. E teve parte. O dinheiro, parte não, foi parte. Mas 6 milhões e pouco. Foi bloqueado na justiça. Mas isso não entra no cofre do Botafogo, por quê? Porque o Botafogo devia pro Oswaldo de Oliveira. A gente tem que discutir essas coisas. Isso para analisar. Só para terminar, Benja. Eu acho que é muito pertinente a gente discutir se o valor foi alto ou não. Então eu vou tomar um café. Não, mas eu acho que o meu filho pequeno de 9 anos não precisa ser economista e sabe por que todos esses clubes estão quebrados. Não precisa ser economista. Então você tem que alertar, Benja. Não, alertar o que? Isso é má gestão. Então, isso não está alertado, todo mundo sabe. Hoje o presidente do Fluminense pode sofrer impeachment. Entre outras coisas, uma má gestão, ela se dá também para você contratar um jogador acima do preço. Gastar mais do que pode. Mais do que pode. Isso é óbvio. O Flamengo tem condições de chegar e fazer um investimento. De forma geral, então entendeu? São Paulo. A gente está discutindo São Paulo aqui no caso por conta do Pablo. Eu acho caro também. Mas põe os números do Pablo. É suporte financeiro para contratar. Põe os números do Pablo. Põe os números do Pablo. Daqui a pouco nós vamos discutir o balanço do Bradesco, do Santander. Não vamos discutir o balanço do Bradesco. Olha só. Os números do Pablo jogando futebol. Os números do Pablo jogando futebol. São bons números. Para mim, são números razoáveis. Começo de carreira no Atlético Paranaense, uma passagem pelo Figueirense muito rápida. Depois andou pelo futebol brasileiro. Não, ele é o Cerezo Osaka. Cerezo Osaka, ali no Japão. Andou pelo futebol brasileiro. 2015. Isso, o Cerezo Osaka, 8 gols em 40 jogos, 48 jogos, 12 gols na volta para o Atlético, 36 jogos, 3 gols, 51 jogos, 18 gols. Eu acho que o Pablo não pode ser medido só pelos gols que ele faz. É um jogador que explodiu, sim, pelo trabalho tático dele. Ele é mais um jogador tático do que goleador. Ele tem ótima função, sabe voltar para buscar uma bola, não
não é desesperado quando tem a bola na frente do zagueiro. Eu acho que a gente não pode só olhar o lado do goleador Pablo. A gente tem que olhar o contexto do Pablo. Centroavante tem que fazer gol, Pascoal. Parar de aliviar. Não é só qualquer jogador. Ele não é centroavante. Mas é que tá, é um jogador versátil, mas ele foi contratado para ser a referência, para ser o camisa 9. Eu acho que ele vai ser cobrado para fazer gol. Ele vai dividir essa obrigação com o Diego. Imagina, Pascoal, imagina. O Diego Souza, ele deslocado como centroavante, não rendeu nada, absolutamente nada. O Pablo foi contratado para ser o camisa 9. Só um minuto. Não quer dizer nada. Só um minuto. Por enquanto, Pipo, você tá enganado, mas não tá certo. Calma, nem falei o quê. Não, mas já sei o que é, do Caleri, mas não sai na foto. Olha aqui, não dá largada. E eu fiz aqui uma enquete, começou agora, tá? Mas já tem voto pra caramba. Pra caramba. Eu não falei não, falei tem voto pra caramba. Daquela menina que falou do bambu. Olha aqui, o Caleri, por enquanto, você entra lá, tem aqui, ó, o torcedor do São Paulo preferia a contratação de qual atacante? Hashtag FSR Caleri, hashtag FSR Pablo. Por enquanto, Pipo, 74% preferiu o Caleri. O pessoal não tá não é óbvio. O pessoal tá respondendo. É um jogador que tem história no São Paulo contra foi uma promessa do futebol brasileiro. Você tá de brincadeira. Não dá uma chave. Aqui é o ditado, aqui é na enquete do Twitter. Eu acho tá na enquete do Twitter. Então, mas isso aí chama-se raciocínio lógico. Não precisa ser um gênio pra detectar isso. Adora um ex-jogador, né? Não é óbvio. Quando você fala fetiche. O Caleri mas nem só o São Paulo. O Caleri tem 16 gols em 3 anos. E a torcida gosta. Não, peraí, 3 anos não. Em 31 jogos no São Paulo... Não, peraí. Estamos falando de São Paulo. Mas tem que falar da realidade. Não, primeiro vamos falar do São Paulo. O torcedor do São Paulo é apaixonado pelo Caleri, do carro que ele jogou no São Paulo. Não é pelo que ele jogou no Boca, no São Paulo, pelo que ele jogou no Las Palmas. No São Paulo foram 31 jogos e 16 gols. É uma média ótima. É uma média interessante. Uma cada 2 jogos. É que teve um jogo lá que ele meteu 4, 5, né? 3 no... Ah, mas a média é assim. Não, 4 tá aqui, ó, 74 por enquanto, 74 a 26. 4 gols no Trujillo. Não, e tem outras coisas. Você perdeu outros componentes aí. O Caleri é um jogador que toda hora declara amor ao São Paulo. Claro, qualquer coisa que ele posta no Instagram. Eu sei disso. Você não adianta. Eu sei disso. A questão que você tem que ver que ele não é nada disso. Pai do céu. Toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Qual foi o último jogador do São Paulo que tinha musiquinha? Olha, pedir a volta do Caleri pra mim é de um desespero absurdo. Que é isso, Facincani? Tem um negócio chamado identificação, Facincani. A torcida do Palmeiras, se você pegar os números do Valdívia, o Valdívia ele nem tem números tão interessantes aí com a torcida do Palmeiras. Porém, a torcida do Palmeiras idolatra o Valdívia. O torcedor do Atlético Mineiro não gostaria da volta do Tardelli? Óbvio que gostaria. O Tardelli foi campeão, o Tardelli meteu um monte de gol. Sim, mas o Tardelli meteu um monte de gol. Ele foi negando, foi campeão. Eu falei agora há pouco a respeito da transação. Pessoa foi campeão. Falei agora há pouco a respeito da transação e confirmou exatamente aquilo que o Pascoal vem falando. Falou o seguinte, o Dagoberto, o Pablo está mais para o Dagoberto do que para o Caleri. O Pablo não é, o Pablo está mais para o Dagoberto do que para o Caleri. Isso é verdade. Ele não é o centroavante. Ele foi o segundo atacante. É o 8,5. Ele foi colocado de centroavante nessa temporada. Ele jogaria com o Diego Souza? Eu acho que eles vão jogar juntos. Ele jogaria com o Caleri. Eles vão jogar juntos. O Caleri, por exemplo, São Paulo resolver. Apareceu lá o Adoi de novo. Escuta, vamos contratar o Caleri? Vamos. Dá pra jogar os dois juntos. Mas, senhor Mari, eu repito, o Diego Souza, por mais que ele tenha terminado o ano como artilheiro do São Paulo, ele não correspondeu tanto assim às expectativas. O Pablo, ele foi contratado para ser o camisa 9 do São Paulo. Não, o tempo vai dizer se eu tenho razão ou não. Tô só falando que a pessoa falou pra mim. Eu só vou dizer que ele é um jogador de multifunções. Eu também acho que o Pablo vai jogar como centroavante. Na visão do Jardine e do Raí, os dois devem jogar juntos. Quero perguntar um negócio para vocês dois. O Raí e o Jardine pensam que o Pablo e o Diego jogam juntos no time do São Paulo. Não, juntos eles jogarão, Pascoal. A gente quer saber quem vai ser o centroavante. Cara, não precisa ter a definição de quem vai ser o centroavante. Eu acho que o Diego Souza ele vai jogar atrás do Pablo. Pode estar. Lembra do Washington e do Assis? Quem era o centroavante? Era o Washington ou era o Assis? Os dois faleceram, velho. Não, os dois eram muito semelhantes. No Fluminense marcaram o casal 20, lembra? Jogaram no São Paulo. A galera tá te detonando. Torcedor do São Paulo, olha isso aqui. Olha isso aqui. Igor, pera, Flavinho. Igor Tricolor. Facincani, você não sabe nada de São Paulo. Olha aqui. Realmente, não sei. Pri Independente. Facincani, você sabe quem é o Caleri? Sei. Olha aqui. Carlos Augusto. Carlos Augusto da Penha. Da Penha, lá do Ticoatira.
Olha aqui, o Facincani, até música ele tinha. Nossa, Caleri legal. sempre. Galera é monstro. Faz uma parceria com o Caetano Veloso e tal. Aí vocês Não, aceita a derrota. Faz, cara. Você tem uma dificuldade enorme com o seu ego. Já assume que você tá errado, cara. Assume, falei bobagem. Eu estava errado. Meu nível de exigência de jogador é outro. Pede desculpa, é legal. Fala, desculpa, gente, errei. Por exemplo, o Leandro Damião, Sormani. Olha, a Márcia, ouve. É que eu só vou mudar a última palavra. Deixa eu ver. Ó, é mentira? Depois vocês falam que eu tô inventando história. Vou ler. Tudo bem. Sou corintiana. Votei no Caleri só para deixar o Pipinho com cara de... Qual o nome da menina? Márcia Galhardo. Eu tô inventando tweet também? Não, mas eu acho que quando você vai falar a respeito de um jogador, ô Facincani, por exemplo, ó, o Pato. O Pato é um jogador X para muitos clubes aí, por onde ele passou. Se você fala hoje do Pato no São Paulo, a torcida do São Paulo ia ficar eufórica. O Pablo lembra um pouco. Mas o Leandro Damião, por onde ele passou fora do Brasil, ele também não fez sucesso. Pergunta pro torcedor do Inter se ele é satisfeito ou não com o Leandro Damião. Tem jogadores que eles marcam uma história num clube. Você tem que aprender um negócio. Nesse programa é o seguinte, nós falamos, às vezes a gente tem um argumento. Fomos vencidos, tem que assumir. O Mano veio com argumento. O Mano veio com argumento falando do Caleri. Eu também na hora, vou te falar, eu também na hora fiquei meio assim. Só que o Mano tinha razão e te jantou, almoçou e tomou café da manhã. Um gol no West Ham. Ele fez. Pô, mas que West Ham entendeu? É a realidade dele agora. O São Paulo. São Paulo já foi. Faz 3 temporadas. Deus é mais. Você tem que ver o que ele tá jogando agora. Vamos supor, ninguém joga pelo passado. Se jogar pelo passado, o São Paulo põe o Raí pra jogar. Se o passado é importante, então põe o Raí pra jogar. O Raí não está em atividade. O Não é Caleri está. possível. E a atividade dele atual é horrorosa. Do São Paulo é em relação ao que ele fez no São Paulo. Se ele deu errado no West Ham, se ele deu errado no Las Palmas. Não importa. Se ele deu. Não importa. Eu citei o Leandro Damião. Ele é o Leandro Damião. O Damião deu mal no Santos, foi mal no Cruzeiro, foi mal no Flamengo, foi mal no Real Betis, foi mal na PQP. No Inter funcionou. Verdade. O torcedor do Inter tem carinho por ele. Flavinho, se você perguntar, se fizer uma enquete pro torcedor do São Paulo, você quer a volta do Ganso? Vai dar sim ou não? Sim, vai dar. E pelo quê? Porque ele jogou no Sevilha, claro que não, no claro Amiens, ou porque ele jogou no São Paulo? Pergunta aí, o Alexandre Pato. Quer o retorno do Alexandre Pato? Você precisa tomar água com açúcar pra você tomar. O Ganso. Você precisa tomar água com açúcar pra você tomar. Para o São Paulo, jogou muito mais que jogou o Caleri. Enchi essa porcaria de açúcar, não tá doce a água, não? Você saiu lá, você foi no banheiro, a gente encheu de açúcar. Enchi de açúcar aí. Tá normal. E legal, com açúcar faz bem, inclusive, acalma. Não tá fazendo pra você. Aí levanta o dedinho pra tomar água. Hoje que Scarpa. Ai, franga. Tinha franga? Assim, cara, não, nessa você foi mal. Assume, fala no cu, não é vergonha. Fala, olha, o torcedor do São Paulo Ele tem um problema de autoestima. Ele lá, eu fazendo a pergunta pro Gagliotti. Eu errei, quantas vezes eu pedi desculpa? Desculpa. O Luiz Fabiano, você é humilde, você tem experiência. Pra mim, o Luiz Fabiano, mesmo já veterano, foi um cara muito mais importante que o Caleri, pra mim. Não, mas ninguém tá fazendo comparação. Fala de Luiz Fabiano. Mas é assim que eu falei que o Caleri é mais importante que o Caleri. Falei em algum momento. O Caleri hoje, eu trago o Pablo. Sim, mas o torcedor de São Paulo prefere o Caleri. Tá bom, mas eu não tenho que concordar com o torcedor. Eu tenho que ver a minha opinião. Ponto. Você tem que refletir, pelo menos. Tá bom, o torcedor gosta do Caleri, mas eu acho. O Ailton Chagas, falta humildade ao Facincani. Tá faltando. Então aqui, ó. Sabe reconhecer que Eloy Júnior. Pipinho não manja nada sobre São Paulo. E a torcida do São Paulo deveria só focar. Não. Deixa eu ver. Não. Os caras xingam demais. Olha o dedinho, ó. Cadê? Põe lá. Olha o dedinho levantado. Você não abraça o copo com a mão. Agora tem uma pergunta aqui. Essa pergunta do Pascoal é boa. Eu vou mudar aqui, porque tá muita gente essa perguntando. Do Pascoal é boa. E eu vou livrar você um pouco, porque eu acho que você tá tomando muita porrada. O Caleri tá bem. E você não. Não é que ele tá bem, Katsu. Não fala isso, cara. Meu Deus do céu. Katsu não é palavrão. Claro que é. Palavrão da Itália. Você falou PQP. Katsu é palavrão da Itália. Aqui não é. Também, você acha que não é. Aqui não é. Aqui não é. Tem gente que conhece, mas Katsu não é. Katsu pode falar. Deixa eu falar um negócio pra você. Vai soltando tudo. Pra encerrar esse assunto. A feta, tudo vai soltar tudo. Vamos lá. Pra gente encerrar esse assunto lindo, a pesquisa tá dando com o torcedor do São Paulo maioria esmagadora do Caleri. Então, nessa discussão, o meu menino sangue do meu sangue tinha razão. Mano. Quando ele tem razão, eu
Eu também acho. Ou seja, mas ele também quando ele não tem razão, ele não dá o braço a torcer. Também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cite um exemplo. Só tem eu, Pascoal. Por isso que eu não vou entrar no Porque nós somos mais velhos e sabem. Aí eu concordo. Cite um exemplo que eu não dei o braço a torcer. Ô, Pascoal, eu vou perguntar pra você e pra você que já falei. Aliás, o Diego Souza, o Diego Souza, que muita gente critica. Diego Souza no ano passado. O Diego Souza, que muita gente critica, que muita gente detona, que o São Paulino tem pé atrás. O burrinho do Shrek. O Diego Souza tem o mesmo número de gols do Caleri no ano. Só isso. É na Camete? Na Camete. Olha o desespero dele quando ele não pode me roubar como ele. Olha aqui, essa cara de o nada Pascoal, chega, desliga ele. Não tem onde, não sei. Tem, é um botão secreto. Tem um botão aí. Atrás. Vem cá que eu te mostro. Vem cá que eu te mostro o botão. Não. Tem nada disso aí não. Tá louco? Vem cá que eu te mostro o botão. Não quero não. Vem cá, é a alavanca. Animal. É, aqui é com a alavanca. Chega! Jesus! Vou perguntar pro Pascoal e... Jesus! Gente, esse cara é muito louco, velho. Não é da alavanca? Eu vou perguntar pro Pascoal e pro Sormani, porque eu sei os métodos que vocês têm pra ter informações, acho horrível não, isso. Pascoal. Ninguém tem informação mais que o Pascoal. A pergunta é, o São Paulo está contratando o Rodriguinho? Porque muitas pessoas me perguntam aqui no Twitter, corintianos, Benja, o Rodriguinho está voltando. Esqueçam, ouçam o que eu estou falando. Não tem Rodriguinho no Corinthians. Segundo uma pessoa me falou, a chance é zero. A informação que eu tenho é que ele está voltando para São Paulo. Então, se ele está voltando para São Paulo, não acredito que ele vai jogar no Palmeiras. Ele esteve procurando uma residência em São Paulo essa semana. Então, é o que dizem, está rolando na internet. Eu não tenho a informação. A única informação que eu tenho é que não joga no Corinthians, não. Não está voltando. O São Paulo não tem interesse. O São Paulo tem interesse, ou não sei se o Santos tem. Não. Porque tem muito jogador do Santos. O Santos pode muito jogador do Santos precisa de jogador que faz essa loucura. Deixa eu falar uma coisa. Que mora em Alphaville. Antes de o Corinthians contratar o Rodriguinho. O Santos queria? O Santos queria contratar. Quando jogava na América Foi aí que eu passei a dar uma olhada no Rodriguinho. Porque eu lembro que saiu a notícia, eu falei, vou começar a olhar. Ele estava jogando no América Mineiro na Série B. E gostei muito dele. Quando o Corinthians contratou o Rodriguinho, eu comentei aqui no programa, inclusive. Eu lembro. O Corinthians fez uma ótima contratação. Aí acabou não dando certo, acabou indo pro Grêmio e tal, voltou. E aí ele arrebentou. O Santos já teve interesse no Rodriguinho quando o Corinthians contratou o Rodriguinho. Agora, a diretoria era outra, o técnico era outro. O Rodriguinho tá no Pirâmides, não é isso? Ele foi pro Pirâmides lá e agora o time tá sendo O Pirâmide é vice-líder do campeonato. Mas o time, o dono pode dissolver uma pirâmide. Não. O Carlos Eduardo já vem para o Palmeiras. Já saiu? O Keno ainda não resolveu a saída dele. O Palmeiras quer a volta dele, mas tá difícil a liberação do Keno. Vou falar agora para você, o Rodriguinho, nesse meio campo de São Paulo, rapaz, seria a contratação. E essa é uma das cobranças da direção do clube e da torcida do São Paulo para a contratação de um meia. Se você perguntar, o torcedor do São Paulo vai dizer agora, e o meia? O presidente, cadê o meia? O Raí, cadê o meia? Todos cobram mais um jogador para ser o articulador do time de São Paulo. Se for o Rodriguinho, eu acho uma ótima contratação. Ótima contratação pelo São Paulo. Aí justifica o São Paulo. Corinthians descartado, Benja? A informação que eu tenho, sim. A pessoa falou... Foi uma palavra. Eu falei, o Rodriguinho está voltando. A pessoa acabou de passar para mim. Esquece, ponto. A pessoa acabou de passar para mim. Já houve um contrato São Paulo-Rodriguinho. Pode ser. Acho uma ótima contratação. Se já houve um contrato São Paulo-Rodriguinho. E aí, coitado do Neném. Não, vai dividir. Mas a temporada é longa, o Nenê não aguenta. O São Paulo vai titular. Faz muito bem. O São Paulo vai jogar a primeira fase da Libertadores da América, vai precisar de todo mundo, tá brincando. O São Paulo precisa contratar jogador com currículo. O São Paulo é um time que precisa ter jogador com título. A pergunta é... O Rodriguinho cairia com uma luva. Um técnico como o Jardine segura esse rojão? Porque aí nós estamos falando de um time de estrelas, hein? Nós estamos falando de um time, nós já temos lá o Diego Souza, já tá lá o Nenê, o Pablo chega com status de estrela, embora seja um rapaz muito humilde, a gente conversou com ele aqui. Rodriguinho é uma estrela. Não, o Pablo não tem cara que vai dar trabalho. Não tem cara. Você sabe que eu tinha uma informação. Mas não que vão ser jogadores encrenqueiros, não é isso. Mas é difícil. Administração de grupo. Gestão de grupo. Um grupo desse é difícil. Porque você vai ter que subdividir o grupo na abertura da Libertadores, na primeira parte do ano, e o Campeonato Paulista. Lugano fica. O Lugano tá lá. Sabe que eu tinha uma informação?
essa semana Parece que as coisas do São Paulo foram enquadradas. Com a saída do Ricardo Rocha, o Lugano foi colocado numa situação de ser o cara representante internacional do São Paulo. O cargo do Lugano é Relações Internacionais. Ele não tem nada a ver com contratação de jogador. Não, digo, mas o Ricardo Rocha era o cara que fazia o meio campo ali entre o elenco e o... Com a saída do Ricardo Rocha, será que não é o Lugano que vai fazer esse meio campo? Não, o Lugano fará apenas a representação internacional. Parece que o São Paulo conseguiu articular uma situação de manutenção. Vou te falar. O único cara nessa Rodriguinho, Pablo... São Paulo tá mostrando que... Rodriguinho. Ainda vai ficar... Sim, mas eu tô na do Sormão. O Sormão falou que o São Paulo já procurou, então porque São Paulo tá... Eu tô falando com a pessoa aqui. Houve o contato, e eu falei, mas é viável? A pessoa respondeu, não descartaria. Se o time lá tá fechando. Se segundo tá se comentando aí, todo mundo falando que ele tá alugando casa de novo em São Paulo. Se não é o Corinthians, não acredito que o do Palmeiras vai jogar onde. Mas, Benja, é importante frisar que a diretoria do São Paulo ela tem sido letal nas contratações. Ela dificilmente perde um jogador. A diretoria do São Paulo ela faz um negócio aí por baixo do pano, sem ninguém ficar sabendo, a informação não vaza. Quando pensam em, olha, o São Paulo o jogador já está acertado. Então, mas são poucas as situações, Benja, que pode acontecer esse tipo de coisa. O São Paulo é letal. O Pablo não vazou, mas o Everton do Flamengo não tinha vazado. O São Paulo não tinha que ser letal num treinador? Eu ainda acho que o Cuca, no decorrer do ano, vai assumir o São Paulo. E acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Cuca não vai ser letal. Ele tem que trabalhar durante 6 meses. Ele pode voltar antes do meio do ano. Eles podem segurar o Jardine até antes do meio do ano, dar a moral pro cara. Numa dessa ele continua até como auxiliar do Cuca. Por que não? Não, porque a Libertadores vai parar pra Copa América no meio do ano. Sim, a Libertadores vai até o final do ano. A Libertadores vai até novembro. Sim. Vai até novembro. E sabe que a informação que tive no São Paulo é que de 2 pessoas que eram da diretoria, né, e fizeram muita parte. Eles foram votos vencidos. O Raí foi o único que banca e que acredita que o Jardine tem esse poder de segurar o elenco. É o único cara. O Pascoal, no dia o Pascoal falou, uma vitória do Raí. É só o Raí e o grande temor de todo mundo lá dentro. O Jardine ainda não tem esse estofo para levar um elenco com peso para uma Libertadores. O São Paulo vai pegar a primeira fase... O grande temor dos caras. O São Paulo vai pegar a primeira fase da Libertadores e é complicado para passar. São Paulo tem 2 adversários complicados. Acredito que o São Paulo passe e vai chegar na fase de grupos, num grupo, para mim, o pior grupo da Libertadores da América, com o Internacional. Só o Raí, a diretoria não queria demitir o Aguirre. A informação é essa. Mesmo na história toda. Eles queriam esperar terminar o ano, conversar com o Aguirre e dar reforços ao Aguirre para ele iniciar a pré-temporada. Esse era o plano original. Só que, como a presidência do São Paulo precisava dar uma resposta ao torcedor daquele período de instabilidade, estourou, entre aspas, no lado mais fraco. Que foi a resposta de manda o Aguirre embora e a gente tenta terminar o campeonato com o Jardine, com a qualificação da Libertadores e ver como é que vai ser o planejamento do ano que vem. Acho que foi uma atitude equivocada, a princípio. Eu teria mantido o Aguirre e era o pensamento de boa parte da diretoria do São Paulo, inclusive do próprio Lugano. Sabe o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do lado de dentro do São Paulo. Deu uma afastada o Lugano com o Raí. Vou falar um negócio pra você. O São Paulo, a torcida grita lá que é Libertadores, que é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Todo mundo sabe, todo mundo respeita. Fantástico. É o time que tem maior número de títulos internacionais no futebol brasileiro. Ninguém tem mais títulos do que o São Paulo no futebol brasileiro, ponto. Só que Libertadores... Quando você trata de Libertadores no São Paulo, você trata de uma obsessão. E onde, né? No Palmeiras também é... Não, eu tô falando do São Paulo, nós estamos falando do São Paulo agora. Os caras da direção do São Paulo. Mas todo clube tem a Libertadores como carro-chefe, Pascoal. Claro, mano. E tem que ser assim. Só que a cobrança no São Paulo, o São Paulo contratou o Pablo muito também por conta da Libertadores. Se contratar o Rodriguinho, muito por conta da Libertadores. E a hora que o São Paulo já está mirando, você acha que contratou o Pablo? Já está mirando a Libertadores, com o Internacional, com o River Plate, com a Aliança Lima. Claro. Mas antes precisa passar do Tajeres. Não, mas é o tal negócio. O São Paulo está contratando esses caras para jogar contra o Tajeres de Córdoba. Hã? Tajeres e quem que vai pegar? E pode ser o Independente Medellín. Ou o Palestino, não é? Não, inclusive o Tajeres agora contratou o Dairo Moreno. Ele eliminou o Flamengo aí do Campeonato Colombiano. O Tajeres agora fez uma boa contratação. O Dairo Moreno é o atacante dos caras. Ele foi um dos artilheiros do Campeonato Colombiano pelo Atlético Nacional.
Elas estão se reforçando também, né? Olha aqui, para encerrar o assunto de São Paulo, o Pascoal e o Sormani vão atrás mais de informações. Eu tô vendo aqui, hein? Se a gente tiver durante aí o programa ainda mais informações, o Sormani está falando aí que São Paulo realmente foi atrás do Rodriguinho. E se contratar, vou te falar, baita contratação. O Rodriguinho joga bola, o São Paulo precisa contratar jogador que tem título, que tem currículo. Olha, a enquete está rolando aqui, o torcedor do São Paulo preferia a contratação de qual atacante? FSR Caleri continua 76%, FSR Pablo 24%.